Penúltima questão, questão número 14. A questão número 14 é a matemática no esporte. Está aí demonstrando a trajetória de uma bola e alguém conseguiu encontrar a equação dela. A função descrita por ela é uma função parabólica. E a pergunta é qual a altura máxima que a bola atingiu nesse caso. Muito bem, gente, para isso precisamos relembrar de alguns detalhes da função quadrática. Isso vocês exploraram bastante lá na primeira série do ensino médio. Lá você vê ponto de máximo, ponto de mínimo, vértice da parábola. Tudo isso a gente aprende lá. Porém, agora na terceira série do ensino médio, há uma oportunidade de rever esses assuntos. E aqui, dentre os 20% que são as questões do Saresp, vocês estão vendo que elas estão dando em cima das habilidades que são previstas para o currículo nesse bimestre da terceira série do ensino médio. Aqui, nós temos uma parábola voltada para baixo. Olha só, y igual a menos 0,01x ao quadrado mais 0,8x menos 12. Notem que o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o a, é negativo. Quando o a é menor que zero, a parábola tem sua concavidade voltada para baixo, como a gente consegue perceber no exemplo aqui. Detalhe interessante, por quê? Porque nesse caso, quando a parábola está com a concavidade voltada para baixo, o ponto mais alto que esta atinge é justamente o seu vértice. Olha o ponto mais alto dela aqui. É o vértice da parábola. Esse é o ponto mais alto que ela atinge. Vamos compreender melhor essa ideia. Vamos colocar uma parábola qualquer aqui. Ficou horrível essa parábola. Parece o Pão de Açúcar, o morro lá do Rio de Janeiro, mas não é a ideia. Notem que o ponto mais alto realmente é o vértice. Só que agora tem uma questão bastante interessante. Porque esse vértice ele traz duas coordenadas. Traz uma coordenada no eixo x e traz também uma coordenada no eixo y. Y do vértice, né? O que nós queremos? Aí que nós temos que nos atentar à pergunta do problema. Está perguntando aqui a altura máxima. A altura máxima é aqui, essa distância aqui é a altura máxima, ou seja, eu estou procurando o y do vértice. Poderia ser pedido o x? Poderia se ele tivesse perguntado qual distância do jogador essa bola atingiu o ponto máximo. Aí eu ia querer saber a qual distância, que está aqui, que o cara chutou a bola aqui, né? A qual distância dele a bola atingiu o ponto máximo. Aí seria sim o x do vértice, mas não é o caso. Esse caso está perguntando a altura máxima, portanto, pergunta sobre o y do vértice. O y do vértice de uma parábola é dado por menos delta sobre 4a. O delta vocês devem lembrar. Desde o nono ano estão vendo delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu gostava muito de montar um esqueletinho.
Ou seja, deixar o espaço aonde eu vou colocar esses coeficientes. Por quê? Porque, assim como o corpo humano não para em pé sem o seu esqueleto, possivelmente construir o delta sem montar um esqueletinho de zebra. Montando o esqueletinho fica mais fácil, porque eu procuro aqui qual que é o valor do B. O B, no caso aqui, é 0,8. Então, 0,8. Quem é o A? Quanto vale o A? O A vale menos 0,01. Lembre-se que nunca pode ficar dois sinais próximos, encostados. Temos que separá-los por parênteses, né? Então, menos 0,01. Fecha parênteses. Ficou bem apertadinho aqui, né? E o C? O C é menos 12. De novo, outro sinal. Então, entre parênteses, menos 12. Fecha parênteses. Resolvendo agora o delta. 0,8 ao quadrado é o mesmo que 0,8 vezes 0,8, que dá 0,64. Aqui, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos 4 vezes 0,01 dá 0,04. 0,04 vezes 12 dá 0,48. Muito bem. Delta é igual a 0,64 menos 0,48. Se não me falha a memória aqui, vai dar 0,16, ok? Encontramos aqui o delta. Então, vamos colocar esse valor do delta no y do vértice, que é o que eu estou procurando, né? Vai ficar menos 0,16 sobre 4 vezes o valor do A é menos 0,01. O y é igual menos 0,16 sobre menos 0,04. Dividindo um pelo outro, nós temos aqui que o y é igual a 4 metros. A alternativa correta, a alternativa A, de acordo com o gabarito, é uma questão pré-calibrada com um nível médio. Essa questão também não tem exatamente idêntica no caderno do currículo, porém, lá na situação da página 2, quando a gente vai ter um olhar funcional para cada função estudada, a gente pode retomar esses pontos importantes.